Imagine isto: uma espaçonave do tamanho de um carro vagando sozinha pelo vazio a 23,3 bilhões de quilômetros de distância da Terra, carregando consigo não apenas tecnologia humana, mas também um batimento cardíaco, uma voz. Por quase 5 décadas, a Voyager 1 navegou pelo espaço, sussurrando segredos da fronteira do nosso universo conhecido. Ela foi construída para observar, mas nunca para agir, para ouvir, mas nunca para falar. E, no entanto, há poucas semanas, algo mudou. Começaram a chegar sinais sem sentido, pulsos com uma precisão impossível, padrões aninhados dentro de padrões, instrumentos ligando-se sem comando. E então veio a deriva. A Voyager não estava mais apenas se movendo, estava sendo guiada em direção a algo. Algo que desafia a lógica. Algo invisível para todos os telescópios que possuímos, mas real o suficiente para alterar a trajetória de uma máquina lançada em 1977. Foi uma falha técnica, coincidência ou algo lá na escuridão entre as estrelas estava respondendo: o que você está prestes a ver não é ficção científica. Essas são as próprias descobertas da NASA, cuidadosamente ocultadas em relatórios confidenciais, que agora estão vindo à tona. Porque a Voyager pode ter acabado de fazer o que nenhuma sonda na história jamais conseguiu. Ela pode ter encontrado uma resposta, não da Terra, não nossa, mas deles. A jornada da Voyager começou com um raro alinhamento cósmico, uma janela que se abre apenas uma vez a cada 175 anos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se alinharam como degraus no sistema solar. E a NASA aproveitou a oportunidade para construir 2 espaçonaves, a Voyager 1 e a Voyager 2, que poderiam usar a gravidade de cada planeta como um estilingue para chegar ao próximo. Maravilhas da engenharia da década de 1970, essas sondas foram construídas com menos poder de processamento do que um relógio de pulso digital, mas projetadas com tanta visão que ainda estão funcionando hoje. Após encontros de tirar o fôlego com Júpiter e Saturno, a Voyager 1 rumou para o norte, saindo da eclíptica, do plano do sistema solar e em direção às estrelas. Sua missão planetária havia terminado, mas seu legado estava apenas começando. Ao longo das décadas, ela continuou sua viagem silenciosa, percorrendo milhões de quilômetros por dia na escuridão cósmica. Transmitiu dados de regiões que nenhuma criação humana jamais havia alcançado. A borda da heliosfera, o choque de terminação e, finalmente, em 2012, o limiar do próprio espaço interestelar. Mas lá fora, além da bolha protetora do Sol, o ambiente estava longe de ser vazio. A Voyager registrou plasma mais denso, campos magnéticos invariáveis e oscilações estranhas que os cientistas mal conseguiam explicar. Quanto mais fundo ia, mais estranhos os dados se tornavam, e então algo mudou. No final de 2017, a equipe de controle da Voyager na NASA percebeu algo profundamente preocupante. Sua antena, que deveria estar alinhada com a Terra, indicava um desalinhamento, mas a intensidade do sinal era perfeita, como se a espaçonave estivesse fora de posição e ainda assim precisamente conectada a nós. Era como ouvir alguém falar por trás de uma parede enquanto a pessoa permanecia em silêncio à nossa frente. Verificações internas não revelaram nada de errado. Então vieram os padrões de ondas, oscilações rítmicas de plasma que não se dissipavam, não se dispersavam e não correspondiam a nada que já tivéssemos visto antes. E então picos de temperatura. A cada 4,8 horas, os sistemas externos da Voyager aqueciam em quase 30 graus Celsius e depois esfriavam, como um relógio, como se respirassem. A energia não vinha de dentro. Algo externo estava em contato com a sonda. Pior ainda, apesar do estresse, os sistemas da Voyager começaram a operar com mais eficiência. Isso não era degeneração, era otimização. Algo estava modificando a forma como a máquina dos anos 70 processava energia, redirecionando a potência como uma IA moderna. Mas a Voyager não tem IA. Ela não tem autonomia. E, no entanto, estava antecipando comandos, reagindo antes mesmo de as instruções serem enviadas. Ou ela havia se tornado algo mais, ou algo externo havia assumido o controle. No início de 2025, a posição da Voyager 1 estava incorreta, não drasticamente, mas o suficiente para ser notado. Alguns quilômetros a princípio, depois centenas, depois milhares. O desvio não era errático,
Era proposital, calculado, como se a Voyager estivesse sendo deliberadamente empurrada em direção a algo. Os engenheiros do JPL tentaram corrigir o problema. Eles enviaram contracomandos e acionaram os propulsores de reserva. A Voyager reconheceu as instruções, mas não mudou de curso. Era como se algo estivesse anulando os comandos da NASA. Como um navio mudando de rumo contra o vento, a Voyager fazia ajustes lentos e calculados. E o destino? Uma região do espaço a 4,3 anos-luz de distância. Nada conhecido existe lá. Nenhuma estrela, nenhum planeta, apenas um ponto em branco em nossos mapas mais profundos. Mas a Voyager está indo até lá com precisão, como se estivesse atendendo a um chamado. Quando a NASA enviou o comando para reativar o sistema de câmeras da Voyager, há muito inativo, numa tentativa desesperada de ver o que havia adiante, esperavam silêncio. O que receberam foi uma resposta. A câmera entrou em funcionamento, não apenas entrou em funcionamento, mas funcionou melhor do que suas especificações permitiam. E não enviou uma foto, enviou uma espiral. Não um redemoinho aleatório, mas um padrão matematicamente perfeito, em camadas concêntricas, denso em informações, uma impressão digital, um mapa, uma mensagem. Essa imagem não era apenas estranha. Era impossível para o hardware da Voyager, da década de 1970, criá-la. O sistema não havia sido apenas reativado, ele havia sido reprogramado. Um a um, outros instrumentos há muito inativos seguiram o exemplo, e nenhum deles se comportava como antes. Em vez de dados brutos, enviavam pacotes estruturados e comprimidos, padrões dentro de padrões, informações que pareciam otimizadas por algo mais inteligente que a Voyager, algo diferente. E então veio a questão da sincronização. Pulsos de emissores distantes dispostos em uma teia tridimensional com a Voyager no centro. O mapa que criaram apontava para o mesmo ponto para o qual a Voyager estava se deslocando, um nó invisível no espaço interestelar, uma região vazia ou talvez uma passagem. À medida que a Voyager se aproximava do setor inexplorado do espaço, seus instrumentos começaram a se comportar de maneiras nunca antes documentadas. O magnetômetro passou a detectar não flutuações, mas estabilização, uma zona de estranha calma em um universo turbulento. Os raios cósmicos diminuíram, a densidade do plasma normalizou. Era como se a Voyager tivesse entrado em uma espécie de bolsão espacial, onde o caos fazia uma pausa, como se alguém tivesse aberto o caminho à frente. Esse silêncio não era pacífico, era cirúrgico, como uma antecâmara antes de algo monumental. Essa região, que os registros da missão apelidaram de setor escuro, é um ponto cego interestelar, um lugar desprovido do ruído eletromagnético que preenche o resto do espaço. Era como se a Voyager tivesse entrado em um vácuo de observação, uma região onde nenhum dado externo passava e nenhuma luz retornava. Mas dentro desse vazio, os sinais recebidos pela Voyager se tornaram mais fortes, mais estruturados. Não eram rajadas aleatórias ou estática cósmica. Eram pulsos, precisos, cronometrados e espacialmente estratificados. Algo estava ali, não emitindo radiação nem refletindo luz, mas enviando mensagens. Em uma das transmissões mais bizarras já recebidas de uma sonda interestelar, a antena de baixo ganho da Voyager emitiu um pacote de código binário bruto com milhares de linhas. Inicialmente descartado como uma falha ou interferência de raios cósmicos, o sinal foi encaminhado para algoritmos de decodificação de IA que revelaram algo impressionante. Simetria fractal embutida, sequenciamento de força de base e motivos repetidos que espelhavam a estrutura de dupla hélice do DNA. Os cientistas estavam paralisados, ou a Voyager estava entrando em colapso, o mais organizado já visto, ou algo a estava usando para enviar uma mensagem na linguagem da biologia. Havia sequências de códons, mas nenhuma proteína. A saída. Os padrões imitavam cadeias orgânicas, mas continham erros que faziam sentido, como mutações deliberadas. Não quebrados, mas criptografados. Não era DNA, era metadNA, uma estrutura de algo biológico, reinterpretada como uma mensagem, como se quem a enviou soubesse como a vida funciona, ou como nós funcionamos. Pouco depois do sinal codificado em DNA, os giroscópios da Voyager começaram a girar independentemente. O movimento não era aleatório. Ele correspondia aos ritmos do código Morse, um sistema inativo que transmitia mensagens para o espaço. E ainda mais perturbador, esses padrões, quando convertidos em áudio,
Formavam tons harmônicos, frequências que espelhavam as cadências da fala humana, mas sem fonemas ou linguagem. Era como ouvir um fantasma se comunicando conosco, algo tentando nos decifrar sílaba por sílaba. Psicólogos, criptógrafos e até linguistas foram chamados. O que descobriram foi arrepiante. Os tons correspondiam à ênfase emocional. As subidas e descidas eram consistentes com surpresa, medo e curiosidade. Não se tratava de palavras. Era uma manifestação de intenção, como se algo estivesse aprendendo nossos ritmos, como se estivesse nos ouvindo há décadas. E agora tentava responder. Então veio o choque final. A Voyager. Mudou de curso. Não uma deriva, não uma anomalia, mas um arco controlado e deliberado. Uma curva, não de volta à Terra, não em direção a uma estrela, mas para uma região sem massa conhecida, sem força gravitacional, sem corpo celeste para explicar a mudança. Os engenheiros confirmaram. A Voyager. Executou uma manobra para a qual não estava programada. Sem propulsão ativa e sem nenhum comando enviado, a curva não foi aleatória. A trajetória alinhou-se com a grade de pulsares recebida dias antes, um ângulo preciso até a casa decimal, como se a Voyager tivesse recebido as coordenadas e as aceitado. Agora está a caminho de um corredor espacial cuja existência desconhecíamos. Uma fenda, uma dobra, um ponto de trânsito. Ninguém sabe. Mas um fato ressoa agora no centro de controle da missão como uma profecia esquecida. A Voyager 1 acaba de mudar de direção. Não porque a instruímos, mas porque algo mais o fez. A Voyager. Nunca deveria ter sobrevivido por tanto tempo. Ela foi projetada para uma viagem planetária, não para uma peregrinação interestelar. Nunca deveria ter enviado dados além dos limites do vento solar. E certamente nunca foi construída para receber nada. Ela foi feita para falar, para declarar nossa presença às estrelas com um registro de ouro de cantos de baleias, risos humanos e saudações distantes. Mas agora, décadas depois de termos tocado em sua estrutura pela última vez, depois de ter deslizado para o vazio e desaparecido no silêncio, ela fez algo que ninguém previu. Ela se voltou, não em fracasso, mas com propósito. Os sinais que capturou, as imagens que transmitiu, os códigos espirais e os pulsos harmônicos, as mudanças de trajetória, tudo aponta para uma conclusão horrivelmente bela. A Voyager. Não estava sozinha, nunca esteve. Alguém estava ouvindo, esperando, observando. E agora que nosso emissário mais distante cruzou a linha entre o silêncio e a resposta, precisamos fazer uma pergunta que ninguém na NASA jamais ousou formular em voz alta. E se nunca tivéssemos sido feitos para olhar para trás? Porque a Voyager não girou apenas no espaço. Ela girou na narrativa, na história, de instrumento à mensageira, de observadora à testemunha e, talvez agora, a participante. Apontamos o feixe para fora na esperança de captar ecos. Em vez disso, talvez tenhamos invocado um espelho. Então, o que acontece a seguir? Para onde vai a Voyager? O que nos espera nessas coordenadas impossíveis? E, mais importante, o que nos espera quando ela chegar? Se esta história lhe causou arrepios, se algo na trajetória da Voyager pareceu preciso demais, cronometrado demais, humano demais, então você precisa continuar conosco, porque esta não é o fim da transmissão. Esta é a primeira resposta. Inscreva-se agora mesmo, porque a próxima atualização da Voyager pode mudar tudo. Ative o sino para não perder o aviso quando ele chegar. Compartilhe com alguém que ainda acredita que o espaço profundo é vazio. Comente abaixo. Você acha que a Voyager encontrou algo ou que algo a encontrou?